8h04, o BG Manhã vai conversar agora com o professor do Departamento de Química da Universidade Federal de Sergipe. Universidade Federal de Sergipe, responsável pela condução da análise do material encontrado nos barris. Você se lembra? Foram localizados primeiro os barris e depois o que aconteceu nas praias de Sergipe. O professor Alberto Winiewski. Acertei? Doutor, professor, tudo bem, Alberto? Tudo bem, senhor. Conta pra gente, primeiramente, quero a sua opinião a respeito do fato. O que pode ter acontecido? Nós temos todo um processo investigatório, muita coisa está acontecendo, mas na sua opinião, você é um especialista, um professor, um pesquisador, o que pode ter acontecido afinal? Bom, perfeito. A sua colocação no sentido do que pode estar acontecendo e de que está em investigação é correto, porque na verdade nós temos diversas linhas que ainda estão sendo consideradas, principalmente por se tratar de uma situação em que você não tem exatamente o local de origem ou a relação de origem, e isso faz com que todas as hipóteses não sejam descartadas até que você tenha o máximo de evidências ou a maior probabilidade de que se direcione para um caso especificamente. Seguindo a sua, tentando responder a sua pergunta, é um volume muito grande de óleo que acometeu o Nordeste todo do Brasil, né? Existem estimativas que está chegando em torno de 30 mil barris de petróleo. 30 mil barris de petróleo não é pouco óleo para estar sendo transportado, por exemplo, em barris ou em um navio pequeno. Né? Então, a gente está falando de petroleiros, de navios que deveriam estar carregando uma quantidade razoável de óleo para que possa ter causado esse tipo de acidente. Para a gente entender, professor, esse volume todo, desse material todo, não haveria talvez essa possibilidade criminosa de se dispensar esse produto todo? Assim, todas as hipóteses, mas essa é a menor de todas, eu acredito, porque... Não de maneira criminosa, não vamos soltar isso aqui... Porque a gente está falando de um produto que tem valor agregado, né? Exatamente, então, tem um valor. Tem valor e então esse é o tipo de material que, primeiro, tem valor agregado, então ninguém está rasgando dinheiro, né? Sim. E segundo, porque todo mundo dessa área conhece as sanções legais em relação a crimes ambientais. As multas são muito pesadas. E isso a nível mundial. A gente não está falando só de Brasil, né? Claro. Então a empresa que transporta esse tipo de produto, ela sabe. Tanto que se você pegar o histórico de vazamentos de óleo, você vai ver que de 2010 para cá a redução é assim, muito grande. É verdade. Porque as empresas elas estão se precavendo, né, ou estão tomando medidas para que elas não causem esse tipo de acidente, porque elas sabem que a sanção legal em cima desse tipo de crime pode muitas vezes extinguir com uma empresa. Promove uma falência e também tem a consciência ecológica que eu sou testemunha da minha geração, o quanto evoluiu, né, professor? E uma coisa que nós nos debatemos muito, eu comentei muito aqui, não é caça às bruxas, muito pelo contrário, não é responsabilizar. O que nós imaginamos é que poderia ter, desde o início, ter havido, aliás, eu estou bem acompanhado pela Justiça, Ministério Público, especialistas, no que se refere a isso, um trabalho já de prevenção. Quando houve o primeiro alarde a respeito, olha, pode acontecer, uma ação imediata não teria coibido, mitigado, diminuído esses efeitos todos que nós estamos presenciando, professor? Sim, se o incidente seguisse as formas convencionais, né, se é que pode se dizer assim, né? Porque o que acontece? Quando você tem um acidente envolvendo petróleo, por exemplo, numa plataforma, você consegue acionar os protocolos e você consegue conter aquele óleo ou você sabe que ele está saindo daquele ambiente, então você vai tomar essas ações. Nesse caso em específico, e está muito claro as dimensões, esse óleo ele veio primeiro de uma distância muito longe da costa e ele não veio compacto. Então ele veio disperso em pequenas manchas. Quando a gente fala pequenas manchas, podem ser manchas, né, de até, por exemplo, 1 metro de diâmetro. Mas são manchas que são difíceis de serem detectadas antes de chegarem à praia. Então, um dos grandes problemas que eu acompanhei junto com os órgãos que estão trabalhando nisso
é que eles tentam muito antecipar a chegada desse óleo. Exato. Então, tenta se monitorar. O problema é que, pelas características químicas do óleo, que é um óleo pesado, ele tem uma tendência de flutuar sob uma lâmina d'água. Então, geralmente, tem uma camada de água sobre esse óleo. E isso faz com que mascare as imagens de satélite. Então, quando você tenta monitorar via satélite, você não detecta com facilidade por causa dessa lâmina d'água e por causa das manchas que não acabam tendo dimensão suficiente para que seja detectado. Então, a população e as instituições que estão dando o combate a esse problema, elas acabam tomando conhecimento do óleo quando ele já chega na areia. E se surpreendendo com o fato. Eu estou conversando com o especialista, doutor Alberto, nesta questão. Nós vamos então, olha, desde os primeiros... Vamos para uma outra matéria, porque desde os primeiros sinais das manchas de óleo nas praias do Nordeste brasileiro, uma corrente de voluntários se formou para fazer limpeza dos locais. Mas, segundo especialistas, vou comentar com o professor Alberto, o óleo cru é tóxico. É para recolher o material, então há necessidade do uso de equipamentos de proteção, botas impermeáveis, luvas e borracha e máscaras. Vamos entender isso? Desde os primeiros sinais das manchas, uma corrente de voluntários se formou por todo o Nordeste. Nesta imagem, moradores da Praia dos Carneiros tentam tirar, de forma improvisada, o óleo que chegou a um dos pontos turísticos mais bonitos de Pernambuco. Perto dali, no município de Sirinhaém, outra cena parecida. Várias pessoas encontram o petróleo no mar e rapidamente começam o trabalho de limpeza. Aí como tá o óleo. Em Itapuama, voluntários e funcionários do município tentavam recolher o óleo, mas sem material de segurança para trabalhar. Bota, tá faltando EPI, a gente precisa de carrinho de lixo para poder recolher as coisas. Este morador trouxe as próprias luvas. Improvisou o que tinha em casa. Nos pés você improvisou um meião. Isso, um meião. Vai tentar arrumar uma bota, né, cara? Porque é muito óleo. Agora. Tá demais. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que organizações não governamentais, como Greenpeace, não estariam ajudando, mas ressaltou a importância dos voluntários nos trabalhos. Os órgãos ambientais federais, tanto o IBAMA e o ICMBio, têm bastante relação com os órgãos, com esses grupos de voluntários, enfim, todas as entidades que fazem um papel que é super importante. Na Bahia, 10 ONGs foram cadastradas para ajudar nos mutirões. O Greenpeace não está na lista. Realmente, o voluntariado, nesse momento, é o apagar o incêndio, é resolver a situação, minimizar o impacto ambiental que está sendo causado. A ajuda dos voluntários tem sido fundamental na limpeza das praias. Mas, segundo especialistas, o óleo cru é tóxico. E para recolher o material é necessário o uso de equipamentos de proteção, como botas impermeáveis, luvas de borracha e máscaras, nos horários de sol forte. Eles podem causar diretamente lesões como dermatites, como irritações imediatas na pele, como também serem absorvidos pela pele e poderem causar intoxicações outras. São produtos cancerígenos, entendeu? Que estão, de certa maneira, expostos assim, dessa forma. E tem esse aspecto, nós já vamos comentar a respeito, vamos concluir daqui a pouquinho com o nosso professor Alberto, mas antes, o BG Manhã também fala sobre os perigos do contato com o óleo encontrado no litoral sergipano. A nossa Carol Prata, ela está ao lado de uma médica especialista falando exatamente sobre esse assunto. Carol, por gentileza. Eu vou conversar agora com a dermatologista Michele Pontes, que vai fazer um alerta para a gente sobre esses cuidados. Doutora, a gente sabe que esse óleo é algo perigoso à pele, né? O que é que você faz de alerta para a população para não ter o contato, né? Porque apesar do banho, as manchas de óleo ainda estão na areia e as pessoas às vezes querem topar, querem fazer algum, né? Vou olhar, vou topar. E aí, isso é muito perigoso, né? Exatamente. Na verdade, assim, em relação à toxicidade do óleo, depende muito do petróleo de onde ele foi extraído, né? Então existem vários graus de toxicidade. Só que assim, pode dar desde uma dermatite de contato, mesmo o contato mais breve que seja, ele pode dar uma dermatite de contato, principalmente nas crianças e nos idosos, que têm uma pele mais fina, que tem uma barreira cutânea mais fininha do que, por exemplo, um adulto. Então, nessas pessoas, o cuidado tem que ser ainda maior.
E mesmo o contato breve pode dar uma dermatite que pode ser percebida não logo que você entra em contato, mas a partir de 6, às vezes depois de 24 horas, a dermatite ela pode se manifestar e até reações de queimadura mesmo, com um contato prolongado. Então, tudo vai depender da repetição do contato, do tempo que você esteve ali em contato com aquele óleo. E é como você falou mesmo, não está só no mar, ele está na areia, às vezes as pessoas têm curiosidade. E o contato prolongado pode dar até lesões císticas no rosto que se assemelham a uma acne, né? Então, assim, as reações elas podem ser várias. O que a gente orienta? Entrou em contato, lavar com água e sabão imediatamente. Se tiver difícil de sair com água e sabão, pode passar um óleo de cozinha para poder remover mais facilmente esse óleo. Eles têm, o que a gente tem observado é que eles têm densidades diferentes, assim. Então, às vezes, numa praia tá um tipo de óleo, na outra praia tem outro tipo, um pouco mais denso. E o mais perigoso é aquele que se dissolve na água, que a gente não consegue enxergar. Então, aquele sim é o que tem mais risco de entrar em contato não só com a pele, mas com a corrente sanguínea e causar uma toxicidade maior ainda. E até de ingerir também, que é outra coisa que tem que ter cuidado, que a pessoa que vai mergulhar, às vezes, pode engolir um pouquinho de água. E isso pode ser um dano maior ainda. Certo, a senhora falou sobre a questão de entrou em contato, lavar. Mas e para aquelas pessoas que já perceberam algo diferente na pele causado pelo óleo? O que é que deve ser feito? Então, procurar um dermatologista, procurar um hospital, porque essas reações podem ser simples, pode ser uma dermatite de contato simples, mas tem que ser orientada por um dermatologista o que fazer nesse tipo de dermatite de contato. E como às vezes você não vai saber diferenciar o que é uma dermatite de contato, o que é uma queimadura, o que a gente orienta é procurar um hospital ou um dermatologista, uma consulta o mais rápido possível. Certo. Vamos reforçar o alerta, faça um alerta para o pessoal de casa não tocar de maneira nenhuma. Exatamente. Aí, principalmente aqui nas praias aqui de Sergipe, a gente está vendo que tem muito óleo nas praias. Então, assim, eu sei que às vezes é criança brincando na areia. Tem que evitar essas crianças de brincarem na areia, porque o óleo ele pega muito fácil na pele. Essa reação, ela vai depender do tempo de contato. Então, quanto menos tempo de contato, melhor. Menores vão ser as reações. Então, o que a gente orienta é ficar longe do mar, se possível, mesmo que não esteja proibido o banho, mas ficar longe para não ter esse contato prolongado. Se for entrar no mar, que seja uma coisa rápida e também ter cuidado com a areia, porque esse contato também pode dar uma reação alérgica. Obrigada pelas informações, doutora. Pois é, Sérgio, fica aí o alerta, não toque no óleo de maneira alguma. Voltamos ao estúdio. Exatamente. Doutora Michele, muito obrigado. Carol, muito obrigado. E agora, Alberto, aliás, você comentava comigo a respeito de uma certa, digamos, graças a Deus, a facilidade em recolher-se, né, essas manchas das praias. Com relação ao mangue, seria completamente diferente, professor? Exatamente. A gente viu pelas imagens aí, pela reportagem, né, bem feita e demonstrando o pessoal conseguindo coletar com a mão até mesmo, né, usando luvas, claro, mas conseguindo recolher esse material com a ajuda de pás. E na areia realmente tem essa facilidade de poder atuar dessa forma para retirar o material. A preocupação que eu tenho acompanhado, principalmente dos órgãos que estão à frente disso, é da chegada desse material, por exemplo, a regiões de mangue. Né? Porque no mangue, por exemplo, quando esse material entrar, ele dificultaria a remoção desse material utilizando-se ferramentas, por exemplo. Teria que ser algo bem artesanal e manual para conseguir remover isso, e muitas vezes a própria aderência ao mangue, a rochas, né, a esse tipo de corais, a aderência é diferente da areia. Né? Na areia ele forma, como foi visto ali, uma película, então você consegue fazer essa remoção. Já no mangue, em rochas, em corais, ele tende a se absorver mais esse material. E aí você pode correr o risco de não ter condições de remoção desse produto. Era só o que faltava. Professor Alberto, agradecendo a sua contribuição, obrigado pela presença, pelo seu tempo destinado a nós, para que nós possamos entender essa tragédia. Um forte abraço e um ótimo dia. Obrigado, professor. Muito obrigado, professor Alberto.